Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Essa semana estudaremos o capítulo 11 do livro Fonte Viva, que tem o título Glorifiquemos. E o versículo escolhido por Emmanuel foi retirado da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Bom, acho importante iniciarmos pelo título. Glorifiquemos. E pelo dicionário, nós temos que glorifiquemos vem do verbo glorificar, que é o mesmo que abençoar, bendizer, enaltecer, louvar, exaltar e homenagear. Agora, para homenagear ou glorificar, eu inicialmente preciso ter gratidão e reconhecer a grandeza e a importância daquele que será glorificado. E esse é o cerne do tema de hoje: alegria, contentamento e gratidão a Deus. Porque nada que nos acontece acontece à revelia de Deus. E tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o melhor. Então, essa é a essência que Emmanuel nos traz no capítulo de hoje. E para isso ele retirou da epístola de Paulo aos Filipenses o versículo 20 do capítulo 4. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Lá em janeiro eu falei um pouco sobre a importância dessa carta e suas características com base no livro do Atos dos Apóstolos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os bastidores, com base no livro Paulo e Estevão. Emmanuel, nesse livro, nos conta que essa comunidade foi fundada na casa de Lídia. E quando Paulo chega com Silas em Filipos, eles encontram um grande comércio espiritual. Lá havia uma praça com muitas médiums, que eram chamadas de pitonisas. Elas eram consultadas para previsões e aconselhamentos. Uma delas, ao ver Paulo, começa a elogiá-lo, dizendo que eles eram enviados do Altíssimo e que eram anjos de Deus. Paulo logo percebe o intuito daquela entidade, se aproxima da médium e repreende o espírito comunicante e diz para que se retirasse, porque ele, o espírito, não estava ali a serviço de Deus. O espírito se retira, libertando a médium da subjugação, e ela volta a ter lucidez. E conforme o texto, esta entidade nunca mais voltou a falar através dessa médium. Só que algumas pessoas ficaram incomodadas, porque não podiam mais lucrar com as pitonisas. Só a presença de Paulo já inibia todas as comunicações inapropriadas. Silas até indaga Paulo se não seria bom aqueles elogios ou propagandas a favor deles. Mas Paulo diz que até Jesus, quando chamado de bom, disse: Bom é o Pai que está no céu. E ele complementa que eles eram somente instrumentos. Lógico que isso rendeu uma animosidade por parte dos poderes que governavam a cidade. E Paulo e Silas acabaram sendo presos. E certa noite, ali na cadeia, houve uma tempestade muito violenta. E, como de costume, Paulo e Silas começaram a orar. Em seguida, acontece um fenômeno de efeito físico. As portas da prisão se abrem. Paulo compreende que aquele era um grande momento, reúne todos os prisioneiros, pede para que ninguém fuja. E ali ele fala de Jesus. E muitos se convertem e começam uma nova trajetória de aprendizado. E tem mais. No dia seguinte, o carcereiro, chamado Lucano, chega e vê as portas abertas. Ele se desespera e tenta se matar, mas Paulo o impede e diz que ninguém havia fugido. E começa a explicar a boa nova de Jesus para ele também.
Isso tudo está com muito mais detalhes e de uma forma muito melhor explicada no capítulo 6 do livro Paulo e Estevão. Então fica aí o convite para que todos conheçam essa rica obra. Com isso, dá para ter uma ideia por que essa comunidade era tão querida por Paulo, ficando assim essa epístola marcada pelo carinho e pelo cuidado aos amigos filipenses. E esse capítulo tem um enfoque para a gratidão e a glorificação a Deus. Eu pontuei alguns tópicos desta carta que me ajudaram a entender a mensagem de Emmanuel. Paulo inicia o capítulo dessa carta dizendo: Irmãos, não estejais inquietos com coisa alguma. Uma simples indicação para vivermos o presente. Depois ele diz: Já aprendi a viver com o que tenho. Com isso, ele não está dizendo para se acomodar ou ficar na ociosidade. Ele quer dizer que devemos aprender a aceitar as circunstâncias da vida e aceitar com alegria, sabendo que tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o melhor. Em seguida, sei viver modestamente e sei viver na abundância. Ou seja, aprendeu a ser grato na escassez e na fartura. Em seguida, uma das frases mais conhecidas dessa carta: Tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas vezes vemos essa frase em um contexto de desafio. Mas estudando melhor esta carta, compreendi que o contexto seria melhor entendido quando penso: todas as dificuldades posso enfrentar quando sou grato e glorifico aquele que me sustenta e me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos mostra o tamanho de sua confiança na providência divina. Sua certeza de que ele seria provido, sim, de tudo que lhe fosse necessário para que ele pudesse concluir a obra que lhe foi delegada por Jesus. Vejam que interessante. Nos meus momentos de dificuldade, eu costumo pedir para que as dificuldades sejam retiradas. Mas Paulo não. Paulo aceitava as dificuldades e aprendia as lições. Essas lições que a dificuldade lhes trazia. E, principalmente, ele era grato por tudo isso. E depois temos o versículo que Emmanuel usou para esse capítulo de hoje. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Ou seja, reconhecimento e gratidão ao Deus Pai, não a um Deus punitivo, mas um Pai justo e misericordioso, que não pune ninguém, mas que ensina. E então eu entendi nessa carta que Paulo está se referindo ao equilíbrio, demonstrando aos discípulos a necessidade quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da saúde e da doença. E não somente as coisas materiais, mas sim as alternâncias da vida. Esses ciclos que ora estamos no alto e ora estamos embaixo. São esses os ciclos que nos ensinam o equilíbrio. Porque se aproveitarmos bem o que aqueles momentos de alta têm a nos oferecer, e também aproveitarmos o que o momento de baixa tem a nos ensinar, nós encontraremos o equilíbrio. E com isso vamos compreender que podemos nos regozijar na alegria e também nos regozijar nos momentos de tristeza. Mas como assim nos regozijar nos momentos de tristeza? É que a partir desse ponto
conseguimos entender que todas as circunstâncias que nos acontecem em nossas vidas são lições preciosas. Então, essas alternâncias que enfrentamos têm um objetivo, que é a nossa evolução. Muitas vezes nos foi dito que a Terra é um grande educandário. E hoje estamos aqui, no banco dessa escola, com o objetivo de aprender. E qualquer situação é um propósito da bondade de Deus para nosso progresso espiritual. Obviamente, tudo isso está amarrado dentro das leis de causa e efeito, porque os espíritos nos dizem que pode haver injustiça, mas não há injustiçado na lei divina. E agora, entrando no texto de Emmanuel, ele nos dá vários exemplos de situações que poderiam ser vistas como ruins, mas foram essenciais para o desenvolvimento de uma qualidade futura. Um vaso que precisou do fogo para conquistar a solidez, a flor que precisou da escuridão da terra para desenvolver a beleza e o perfume, e o enfermo que reconhece na doença a oportunidade do reequilíbrio. Então ele nos diz: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos o sofrimento que ilumina. E para concluir, gostaria de lembrá-los da conhecida história do velho que vivia em uma pacata fazenda, onde era somente ele, já velho, e seu filho. Eles tinham apenas um cavalo essencial para o trabalho diário. E certo dia, esse cavalo desapareceu. E quando os vizinhos souberam, foram à casa do fazendeiro para mostrar solidariedade. Que infortúnio, que azar, todos diziam. O fazendeiro somente respondeu: talvez sim, talvez não. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo consigo 7 cavalos selvagens das montanhas, tornando aquele fazendeiro um homem rico. Os vizinhos, mais uma vez, foram até ele. Que sorte incrível você teve! Mais uma vez o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. No dia seguinte, o filho do fazendeiro, ao tentar domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Com o inverno se aproximando, a falta de ajuda do filho seria um grande problema. E novamente os vizinhos voltaram a expressar suas preocupações. Que infortúnio, que azar! Agora você tem os cavalos, mas perdeu a ajuda de seu filho. E novamente o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. No dia seguinte, o exército chegou na cidade para recrutar todos os jovens para uma perigosa guerra. E devido à perna quebrada do filho do fazendeiro, ele foi poupado. E novamente os vizinhos, vendo isso, voltaram a comentar: que sorte a sua! Nossos filhos foram recrutados, mas o seu não. E não diferente das outras vezes, o fazendeiro respondeu: talvez sim, talvez não. Talvez ainda não sejamos como Paulo, para nos regozijarmos nos momentos difíceis, mas ao menos podemos ser cautelosos como o fazendeiro, para entender que tudo pode ter um propósito maior. E por fim, a ideia não é agradecer pela dor, mas pelo sentido educativo que ela nos oferece. Que possamos então encontrar motivos para glorificar cada momento de nossas vidas, reconhecendo que, mesmo
nas adversidades há sempre uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Graças a Deus.